Agora que possuímos armas nucleares e usinas nucleares, você pode pensar que sempre era inevitável que um dia nós poderíamos utilizar a energia armazenada no núcleo de um átomo. Mas isto não é verdade. Para falar a verdade, grandes cientistas acharam que a ideia era ridícula. Como o ganhador do Prêmio Nobel de Física, Robert A. Millikan, que em 1928 disse: "Não existe possibilidade da humanidade utilizar a energia do átomo." A suposição de utilizarmos energia nuclear quando nossas reservas de carvão acabar é um completo sonho utópico não científico. Ou como Rutherford disse: "Qualquer pessoa que espera uma fonte de energia da transformação destes átomos está falando asneira." Mas tinha uma boa razão para esse pessimismo. Quando Becquerel observou pela primeira vez a radioatividade, ele acreditava que era um fenômeno similar à fosforescência. Isto é, quando você lança radiação, como a luz, em um objeto e ele absorve esta energia e depois a emite em outra parte do espectro eletromagnético. O minério de urânio é conhecido por ter esta propriedade. Em 1896, Becquerel realizou experimentos onde ele posicionou minério de urânio sob luz solar acima de alguns filmes fotográficos e ele percebeu que o filme fotográfico foi revelado, aparentemente por raios invisíveis vindo do minério de urânio que penetrava o filme quando o minério era exposto à energia solar. Porém, um dia que ele iria realizar este experimento, o tempo em Paris estava muito inconsistente. Então ele colocou o minério de urânio e o filme fotográfico dentro de uma gaveta. Alguns dias depois, mesmo quando o minério de urânio não foi exposto à luz solar, ele decidiu revelar o filme fotográfico mesmo assim. E o que ele encontrou foi que o filme fotográfico foi exposto da mesma maneira que o experimento anterior, mesmo que o minério de urânio não tenha sido exposto à luz solar. Portanto, isto não era um fenômeno de fosforescência. Algum tipo de radiação, ou seja, energia, estava sendo emitida de uma pedra, sem nenhum tipo de intervenção externa. Mas como um objeto aparentemente inerte, como uma pedra, pode emitir energia? Da onde ela está obtendo esta energia? Um mistério que parecia quebrar a lei da conservação de energia. Isto é, até quando Albert Einstein publicou sua famosa equação, I igual a m*(C2) sugerindo que a fonte de energia radiada pode ser a massa do núcleo. Uma pequena quantidade de massa pode ter uma grande quantidade de energia. E isso já foi suficiente para fazer a imaginação de escritores de ficção científica decolar. Como H. G. Wells, que em 1914, publicou o livro The Old Set Free, que inclui a primeira alusão às palavras bomba atômica. Ele imaginou uma granada feita com urânio que continuaria explodindo indefinidamente. Mas para os cientistas, isto era completamente fora da realidade. Como Einstein disse em 1933, não existe a menor indicação que a energia nuclear vai ser obtida. Isto significaria que o átomo deveria ser quebrado à vontade. E este era o ponto-chave: ninguém conseguia fazer nada com o núcleo de um átomo. Tudo o que estávamos observando era o processo natural de decadência radioativa. Átomos de algum isótopo instável decaindo aleatoriamente com alguma meia-vida característica. A energia liberada, apesar de imensa na escala de um átomo, ainda é muito insignificante na escala das pessoas e o mundo. A fissão de um único átomo de urânio libera 20 vezes menos a energia necessária para levantar um grão de areia com a grossura de um pedaço de papel. Até 1932, a única partícula conhecida no núcleo era o próton. Então, se você quisesse alterar um núcleo, você poderia atirar um próton nele, mas como o núcleo e o próton são ambos carregados positivamente, eles se repelem. Portanto, você teria que atirar o próton com uma imensa velocidade e precisão para poder acertar o alvo correto. E mesmo assim, se você teve sucesso, você só alterou um único núcleo, que no seu melhor, não consegue levantar um grão de areia. Então agora você percebe por que os ganhadores do Prêmio Nobel estavam dizendo: armas nucleares? Não vai acontecer. Mas então, veio a descoberta do nêutron, e o nêutron muda tudo. Pois como uma partícula nuclear sem polaridade, ela pode circular livremente pela matéria até atingir o núcleo transformando-se em algo diferente.
E isto nos leva à epifania de um homem chamado Léo Szilard. Szilard leu o livro The Old Set Free, portanto ele já imaginou um mundo onde a energia nuclear é utilizada para a fabricação de armamentos. E ele lembra o exato momento que ele tem esta ideia enquanto atravessa uma rua em Londres. Ele diz: subitamente percebi que se encontrássemos um elemento que é dividido por nêutrons e que emitisse 2 nêutrons quando absorvesse um nêutron, então este elemento, se reunido com uma massa suficientemente grande, poderia causar uma reação em cadeia nuclear. Em outras palavras, o nêutron nos permite causar fissões nucleares à vontade, e se existe um núcleo que, quando divide deste modo, emite 2 nêutrons, pode causar mais e mais fissões em uma taxa de crescimento exponencial. O núcleo que possui esta propriedade é o do urânio-235, e para falar a verdade, em média ele emite 2,5 nêutrons toda vez que ele se divide. Agora, do nada, você tem a possibilidade de dividir diversos núcleos simultaneamente, liberando uma quantidade inacreditável de energia, de uma só vez. Isto é uma bomba atômica. Se você quiser ter mais controle nessa liberação de energia, como em uma usina nuclear, então você tem que absorver alguns destes nêutrons, para que, em média, a fissão de um núcleo cause somente a fissão de um outro núcleo. Assim, você adquire uma reação em cadeia constante que emite a mesma quantidade de energia a todo instante. O desafio, isto é, como se equilibrar no fio de uma faca. Se absorver muitos nêutrons, a reação em cadeia rapidamente decai, tornando-se inútil. Se absorver poucos nêutrons, a taxa de fissões aumenta exponencialmente e você tem uma bomba ou Chernobyl. Portanto, se não fosse pela existência do nêutron, uma partícula nuclear não polarizada usada para iniciar reações, que ocorrem em grandes números em relação aos prótons em um grande núcleo, significando que eles têm uma probabilidade maior de serem emitidos quando o núcleo se divide, talvez como muitos cientistas brilhantes suspeitavam, seria impossível que a energia em um núcleo fosse utilizada. Mas como é, em nosso universo, o nêutron é o herói ou o vilão da física nuclear. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a jornada de aprendizado continua. Se você gostou do conteúdo e deseja se manter atualizado com nossas futuras descobertas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades fascinantes. Se você encontrou informações úteis ou se tiver alguma pergunta, escreva nos comentários abaixo. Adoramos interagir com nossa comunidade de pesquisadores ávidos. Aproveite para explorar nossa playlist e assistir a outros vídeos interessantes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e até o próximo vídeo.